Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida, e o tema é Libertos do Egito para viver as promessas de Deus. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Acredita-se que Moisés escreveu o livro do Êxodo, sendo testemunha ocular da escravidão, opressão, apostasia, as pragas e a poderosa libertação de Israel, feita pela mão de Deus, tirando-os da escravidão para a liberdade e saída do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. Depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar a Deus e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus permitiu que Israel passasse pela opressão para que fossem libertos das influências do Egito e fossem preparados para o livramento e saída do Egito. Em Josué capítulo 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Deus, com mão forte, tirou o povo da escravidão e opressão do Egito para a libertação e saída do Egito, para que servissem ao Senhor e fossem rumo a Canaã, a terra prometida. A força de Deus em meio a ambientes desfavoráveis. Em Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz assim: E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Segundo a promessa de Deus feita a Abraão, os israelitas multiplicaram-se muito e aumentaram de tal maneira que, quando saíram do Egito, eram cerca de 600 mil homens de pé, além de mulheres e crianças. Mesmo em meio ao ambiente desfavorável e da opressão dos inimigos, os israelitas frutificaram e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente por Deus. Em meio a tempos de aflição, em meio a enfrentamentos e ao tempo de espera, o Senhor Deus tem fortalecido o seu povo fiel. Diante de Deus, somos sustentados, fortalecidos em meio a tempos de escuridão, que possamos continuar a frutificar, a semear a palavra de Deus em cada coração e certamente colheremos a bênção de Deus sobre nossa vida, família e nossa geração. Que provação alguma nos impeça de cumprir o chamado de Deus, pois o Senhor nos sustenta, fortalece, guarda, nos dá vida e livra de todas as aflições, para que possamos continuar a caminhada sendo útil nas mãos dele. Em Salmo 34, versículo 19, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus é o dono do tempo. Mesmo após um longo período de escravidão, Deus cumpriu a sua promessa, libertando seu povo do Egito para que servissem a Deus e caminhassem em direção a Canaã, a terra prometida.
Não é mais tempo de endurecer o coração, mas é tempo de fortalecimento, crescimento espiritual, amadurecimento, de arrependimento sincero, de estar aos pés de Jesus Cristo, de caminhar em direção aos propósitos de Deus nessa terra. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A nossa força vem de Deus, da busca pela presença de Deus, de afastar-se do pecado e de lutar as batalhas do Senhor nessa terra. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A bênção do Senhor derramada sobre cada um de nós, que desejamos mais da glória de Deus, é para que possamos cumprir a vontade de Deus, que é de frutificar e fazer a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo, que é a porta da nossa salvação. Fortes em Deus para ajudar a conduzir outras pessoas até Jesus Cristo, que tem todo o poder para curar, restaurar e fazer viver. Há um propósito, uma missão, mas para chegar até a promessa é necessário caminhar e enfrentar as situações difíceis e o ambiente desfavorável do deserto. O Senhor permite sermos provados ao máximo para que haja um despertamento espiritual, para que possamos, na força do Senhor, cumprir a vontade de Deus nessa terra. E no nome de Jesus Cristo e através da pregação da palavra de Deus, vidas sejam salvas para a glória de Deus. A chamada de Moisés na sarça ardente. Moisés foge do Egito após matar um egípcio que feria um de seus irmãos. Ele foi para a terra de Midian e ali permaneceu por 40 anos e Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés passou 40 anos sendo preparado por Deus no deserto, cuidando de ovelhas, aonde também foi chamado por Deus para pastorear Israel na peregrinação no deserto. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tudo que Moisés passou, os livramentos de morte, seu crescimento no palácio, seus 40 anos no deserto, foram guiados por Deus para forjar o libertador que pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o seu povo da opressão. Em Atos capítulo 7, versículo 22 diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. A escola do deserto nos prepara para as promessas de Deus de levar esperança aos que estão paralisados pela falta de fé diante das dificuldades e provações. Todas as pessoas que Deus tem um grande propósito, uma grande missão, uma grande visão, passarão pelo deserto das provações. Deus quer se revelar a cada um de nós que desejamos mais da glória de Deus. Moisés fugiu do Egito para o deserto, mas no deserto Deus o chamou. No deserto ouviu a voz de Deus, a direção de Deus. No deserto foi preparado, forjado para ser o libertador e pastorear o rebanho de Deus na travessia pelo deserto. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não.
e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O deserto não é lugar de habitação, mas de passagem em direção às promessas de Deus. Ainda que no deserto, sendo forjados por Deus, que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, a ouvir a direção de Deus, que possamos nos encontrar com a presença de Deus, onde somos transformados, fortalecidos, reanimados para enfrentar grandes desafios e vencer. Que possamos enxergar além das provações e desertos que passamos nessa vida, pois Deus certamente libertará de toda a aflição o seu povo fiel. Em Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deixe as cargas e encontre alívio e paz em Deus. Em Êxodo capítulo 5, versículo 5 diz assim: disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Quando Moisés e Arão anunciaram as palavras do Senhor aos filhos de Israel, que Deus tinha visto a sua aflição e visitava seu povo, os filhos de Israel creram e inclinaram-se a adorar a Deus. Deus os tirou da pesada escravidão do Egito e de fabricarem tijolos e transportá-los para onde deveriam ser usados, tirando o fardo pesado de seu povo. Deus está sempre pronto a aliviar as angústias do seu povo, pois quando os filhos de Israel clamaram, Deus os respondeu. Deixar as cargas do Egito representa abandonar o peso da culpa, hábitos antigos e dores, permitindo que Deus tire dos ombros o fardo pesado para que uma nova etapa de fé, comunhão com Deus, adoração e propósitos se inicie em sua vida. Vá a Jesus e receba descanso e leve o fardo de Jesus nessa caminhada em direção à vontade de Deus e à Canaã celestial.